Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol deste domingo, dia 4 de agosto aí galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com o palpite, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, chamando sua atenção aí galerinha. Que vocês que dessa visualizada aí no nosso vídeo e não se inscreve nem dá aquele like, deixe nos comentários aí o motivo que nós podemos melhorar cada vez mais aí o nosso vídeo. Falou? E sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Santos vs Goiás. A equipe do Santos aí é uma equipe bastante favorita, vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas aí. A equipe do Goiás vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias da equipe do Santos, 1 do Goiás e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Santos. O jogo de ambas equipes marcam. Avaí versus Botafogo. A equipe do Avaí aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Botafogo também vem de 5 jogos sem vencer, 1 empate e 4 derrotas aí. Nos últimos 5 confrontos foram uma vitória para cada lado, uma vitória do Botafogo, 2 do Avaí e 2 empates. Partida que podemos cravar. Ambas equipes marcam o jogo acima de 1 gol e meio. Bahia versus Flamengo. A equipe do Bahia aí é uma equipe que começou bem, mas vem oscilando bastante aí. 25 jogos sem vencer, 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. A equipe do Flamengo vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota no tempo regulamentar, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos aí foram 3 vitórias do Flamengo, 1 do Bahia e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Flamengo com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Atlético Mineiro versus Cruzeiro, um clássico aí galerinha. A equipe do Atlético Mineiro vem invicto a 5 partidas, 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Cruzeiro não vem se encaixando, vem de 5 jogos sem vencer, 2 derrotas, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Cruzeiro, 1 do Atlético e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Atlético Mineiro com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Corinthians versus Palmeiras, outro clássico aí, dessa vez o clássico paulista, galerinha. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que vem de 4 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos aí, apenas 1 derrota. A equipe do Palmeiras vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 3 vitórias do Corinthians e 2 do Palmeiras. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Corinthians com empate. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Vasco versus CSA. A equipe do Vasco aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O CSA vem de 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Vasco. O jogo acima de 1 gol e meio. Vamos para a Argentina aí, Superliga. Belfield versus Estudiantes. A equipe do Benfica aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Estudiantes é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos aí foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra. Vitória do Estudante com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. River Plate versus Lanús. A equipe do River Plate é uma equipe que vem invicto a 5 partidas aí, vem de 4 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 2 vitórias na penalidade. A equipe do Lanús vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do River, 2 do Lanús. Partida que podemos cravar a vitória do River Plate. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Patronato versus Boca Juniors. A equipe do Patronato aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 nas penalidades. A equipe do Boca Juniors vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos foram 2 vitórias do Boca Juniors e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Boca Juniors. O jogo acima de 1 gol e meio. Brasileirão Série C.
Botafogo da Paraíba versus Confiança. A equipe do Botafogo da Paraíba é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do Confiança aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: jogo de ambas as equipes marca, ou jogo acima de 1,5 gol. Sampaio Corrêa versus 13. A equipe do Sampaio Corrêa aí vem invicta 5 partidas, se recuperou daquelas oscilações, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do 13 vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Sampaio Corrêa com empate, ou jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Série D, Playoffs, Brusque versus Ituano. Segunda partida aí pela semifinal. O Brusque vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Ituano vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Brusque, o jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Sub-20, América Mineiro versus Corinthians. A equipe do América Mineiro é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Corinthians vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar: vitória do América Mineiro com empate, ou jogo acima de 1,5 gol. Primeira divisão do Chile aí. Universidade de Concepción versus Universidade Católica. A equipe da Universidade de Concepción é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos sem vencer, 4 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 nas penalidades. A equipe da Universidade Católica vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Universidade Católica e 3 empates. Partida que podemos cravar: vitória da Universidade Católica com empate, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Antofagasta versus Everton. A equipe do Antofagasta aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 nas penalidades. O Everton vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos foram 4 vitórias do Everton e 1 do Antofagasta. Partida que podemos cravar: vitória do Everton com empate, o jogo de ambas as equipes marcam. Colo-Colo versus Curicó Unido. A equipe do Colo-Colo vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. O Curicó vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Colo-Colo e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Colo-Colo, o jogo acima de 1,5 gol. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Petroleira versus Envigado. A equipe do Petroleira é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Envigado vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Envigado e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Envigado com empate, o jogo de ambas as equipes marcam. Júnior versus América de Cali. A equipe do Júnior é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. O América de Cali vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Júnior. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do do Júnior com empate, o jogo abaixo de 2,5 gols. Equador, Liga Pro, LDU versus Macara. A equipe do LDU aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Macara vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória da equipe da casa com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Universidade Católica versus Barcelona.
A equipe da Universidade Católica vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Barcelona vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Barcelona, 1 empate e 1 da Universidade Católica. Partida que podemos cravar, ambas as equipes marcam. Houve vitória da Universidade Católica. Emelec vs Delphi. A equipe do Emelec vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 nas penalidades. A equipe do Delphi vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Delphi, 1 do Emelec e 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória do Emelec com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite de hoje. Até o próximo vídeo, galerinha. E valeu!